acima de tudo, uma consciência e colocar algo na sua cabeça que a Bíblia não é um jornal, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E para você entender a palavra de Deus, em primeiro lugar, o conselho que eu dei para essa pessoa, e eu quero aproveitar e dar esse conselho para todos, independente se é evangélico ou não, qual seja a sua igreja, a sua denominação, mas não estou preocupado com isso, mas eu dei a minha resposta da seguinte forma: antes de você ler a Bíblia, ou abrir a Bíblia e ler a própria Bíblia, em primeiro lugar, faça uma oração. Faça uma oração simples, rápida e objetiva. Diga: Deus, eu vou ler a tua palavra. Abra o meu entendimento. Que o Senhor venha abrir o meu entendimento para que ao ler eu entenda o que está escrito. Faça essa oração simples e objetiva. Peça para Deus abrir o seu entendimento para quando você ler, você automaticamente vai entender o que está escrito. Então, irmão Charles, eu acho que é muito importante nós tocarmos nesse assunto. Irmão Charles, em primeiro lugar, quero louvar a Deus pela sua vida, meu amigo, meu irmão. A paz de Cristo seja com todos. Glória É uma a Deus. satisfação enorme estar aqui retornando aos estudos da rádio Farol FM 90.7 Positivo, para falar de um assunto tão importante, tão relevante, que é o nosso instrumento de trabalho. É verdade. Nós usamos a Bíblia diariamente. É verdade, companheiro. Nós não podemos nos separar dela porque ela é nosso instrumento de trabalho. É ela que nós utilizamos para formular os nossos sermões, para transmitirmos para as pessoas. O senhor tem alguma frase guardada com o senhor para dar uma ênfase para o senhor? A Bíblia representa o quê? Para mim, a Bíblia ela é uma bússola que orienta o caminhante, indicando o caminho certo para onde a pessoa deve seguir. Pois não, servo de Deus. Pois bem, vejam bem. Fica à vontade. Dia 13, que é próximo domingo, né? Todo segundo domingo de dezembro do último mês do ano, é comemorado o dia da Bíblia. E nada melhor do que pegar um versículo do Salmo 119 para tomar por base. Salmo 119, versículo 103, diz assim: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O salmista se expressa dessa forma. É interessante esse Salmo 119 porque todos os 176 versículos é o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia Sagrada, do livro por excelência. Está entendendo? Então nada maior do que pegar baseando o sermão nesse versículo. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Ele diz que a Bíblia é mais suave do que o mel à sua boca. É verdade. Pois bem, vejam só. Em primeiro lugar, eu queria considerar o que é mais óbvio de tudo, que devemos estudar a Bíblia. Muitas pessoas hoje no mundo não têm acesso à Bíblia Sagrada, lamentavelmente, por vários motivos. Por motivos econômicos, por motivos políticos, por motivos geográficos, as pessoas não têm acesso à Bíblia Sagrada. Não tem a Bíblia traduzida para o seu idioma. Muitos indígenas não têm acesso. Muitos países da região da janela 1040, que é uma região uma região onde o evangelho ainda não chegou ainda com muita profusão, como existe aqui na América, a janela 1040. Então, em primeiro lugar, devemos considerar que devemos estudar a Bíblia, porque temos a Bíblia em nossas mãos. Então, se temos essa ferramenta em nossas mãos, por que não estudá-la? Então, como é que devemos estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, como devemos estudar a Bíblia? Primeiro, nós devemos estudar a Bíblia diariamente. Todos os dias devemos estudar a Bíblia. E olha que eu estou utilizando o termo estudar, não é ler. Porque estudar é mais do que ler. É verdade. Se lê um jornal, sem objetivo nenhum, ler por ler. Já estudar, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler pausadamente, respeitando as vírgulas, os pontos e vírgulas, as exclamações, as interrogações, as reticências, os pontos finais, os parágrafos, os capítulos, os versículos, lendo as epígrafes. Você precisa ler pausadamente, sem pressa, não precisa pressa. Tem pessoas que dizem assim: eu já li a Bíblia 5 vezes,
Mas elas leem a Bíblia para bater recorde e não para estudar a Bíblia, para conhecer. Estão lendo para bater recorde, para chegar no público e dizer, não, eu já li várias vezes a Bíblia. Mas eu pergunto, você conhece a Bíblia realmente? Você conhece a Bíblia realmente? Você leu 5 vezes, mas você conhece a Bíblia realmente? Muitas vezes as pessoas não conhecem. Por quê? Porque não estudaram, apenas leram para bater recorde de leitura. Então, em primeiro lugar, você deve ler a Bíblia diariamente. Estima-se que 90% dos que se dizem cristãos não leem a Bíblia diariamente. 90%. É verdade. Não leem a Bíblia diariamente. Foi feita uma pesquisa. O ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, pesquisou, fez análise e descobriu que 90% dos que se dizem cristãos não leem a Bíblia diariamente. Então isso é uma coisa muito séria. Porque muitas pessoas são levadas apenas por movimento, por profecia, por visão, por grito, por pulo, por choro, por lágrima. E o Evangelho não é isso, o Evangelho é conhecimento. Evangelho é conhecimento. Como você pode dizer que é cristão se você não conhece Jesus Cristo? Já começa por aí. Você diz que é cristão, mas você nunca leu a biografia de Jesus Cristo. A biografia de Jesus está escrita em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já leu todos esses livros por inteiro e conhece todas as histórias? Então, se você não conhece Jesus, os textos que falam de Jesus, lamentavelmente você não é cristão. Se você não conhece a história de Jesus, você não é cristão, irmão. Você é outra coisa, menos cristão. Porque para ser cristão, você precisa conhecer Jesus. Cristão quer dizer pequeno Cristo ou seguidor de Cristo. Se você não leu a história de Jesus, como você disse que é cristão, irmão? Você está se enganando. Não está enganando ninguém, você está se enganando a si mesmo. Então, primeiro, você deve ler a Bíblia diariamente, todos os dias. Leia de 2 a 3 capítulos, no máximo 5 capítulos por dia. Não precisa pressa, devagarzinho, para que você tenha um melhor aproveitamento da leitura e possa estudar. Segundo lugar, você deve ler a Bíblia, como disse Caetano logo no início, com oração, devagar e meditando. E você deve ter alguns livros auxiliares para lhe auxiliarem a você entender a Bíblia, como por exemplo, dicionário. Você vai se deparar na Bíblia Sagrada com algumas palavras que você não vai entender o significado. Então você vai precisar de um dicionário para descobrir o significado daquela palavra. Por exemplo, você vai encontrar a palavra circuncisão na Bíblia. Quando você deparar com essa palavra, você sabe o que é circuncisão? Que era um pacto que era feito entre Deus e o povo de Israel? Um pacto na carne? Então, quando você vai para o dicionário, o dicionário vai dizer: é um procedimento cirúrgico que consiste em cortar e retirar o prepúcio, que é hoje conhecido como a cirurgia da fimose. Então, você vai se deparar com palavras que você não entende o significado, então é preciso você ir no dicionário. Por exemplo, sinagoga. O que é uma sinagoga? Você vai descobrir no dicionário que sinagoga é um templo dos judeus. E assim sucessivamente. Em terceiro lugar, você deve ler a Bíblia toda. Algumas pessoas afirmam assim: você começa lendo a Bíblia por Mateus, pelo Novo Testamento. Eu não digo assim, eu digo assim, ó. Comece a Bíblia pelo começo. Se o começo da Bíblia é Gênesis, comece pelo começo, porque você vai ter uma visão abrangente de todo o contexto bíblico. Desde a criação dos anjos, a criação da flora e da fauna e do homem, o estabelecimento do homem na terra, até o fim, que é o futuro em Apocalipse. Então comece do Gênesis devagarzinho, de 3 a 5 capítulos por dia, devagarzinho, como um dicionário, vendo as palavras para você compreender melhor. Tá certo? Muito bem, companheiro, irmão Charles. Eu queria endossar essas suas falas com relação à questão dos capítulos por dia. Nossa vida, a sua vida, a vida do brasileiro, a vida de todos que estão nos ouvindo, é uma vida de corre-corre, de preocupação aqui, preocupação ali, trabalho aqui, escola, até porque hoje, com relação a essa questão do Covid-19, tem muitas pessoas que não, por enquanto, não estão totalmente abertas às aulas, mas em meio ao corre-corre da vida, nós podemos justamente separar um momento
tá certo? Nem que seja 5 minutos, 10 minutos por dia. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano, não é verdade? Segundo alguns historiadores, isso é verdade, isso é comprovado. Já me fizeram a pergunta, irmão Charles, eu quero fazer para você também. Já me fizeram a pergunta, irmão Caetano, você já leu a Bíblia toda? Nós servimos a Deus há mais de 30 anos. Eu confesso diante de Deus e diante dos irmãos, eu não li a Bíblia toda. Eu não li. Não adianta eu chegar aqui, dar uma de super crente. Ai, irmão Caetano, eu não li a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. Eu ainda não. Eu li uma boa parte dela, tá certo? Mas não a Bíblia como toda. E eu concordo plenamente com essa visão que você conhece, com essa colocação do senhor, porque tem pessoas que parece que tem uma disputa, né? Para ver quem leu mais a Bíblia. Meu irmão, aí, de repente, para esse tipo de pessoas que leu a Bíblia 4, 5, parabéns, meu irmão. Eu quero louvar a Deus se você leu a Bíblia e você praticá-la e guardá-la no seu coração, não dando uma daquele jovem que chegou diante de Jesus quando Jesus fez a pergunta: você conhece os mandamentos? Ele disse: eu conheço todos, de ponta a ponta, todos os mandamentos de Moisés. Parabéns, Jesus deu até os parabéns para ele. Conhece tudo? Conheço tudo. Muito bem, meu amigo. Agora vá, vende, que ele era rico, né? Vende, tá, os pobres, a metade, deixa tudo para lá e vem me segue. E ele ficou triste porque ele conhecia, mas não praticava. A pior coisa que existe na vida, infelizmente, do cristão é a tal da hipocrisia, né? A hipocrisia é terrível. Os hipócritas, eles se diziam ser conhecedor das leis, mas na verdade não cumpriram nenhuma delas. Mas a Bíblia, meu amigo, irmão Charles, ela tem o seu conteúdo, tem o seu momento importante para a nossa vida. É preciso nós entendermos o seguinte: o que nós temos como cristão, andar sempre com a graça e o conhecimento. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Poder, autoridade, profecia, tudo isso é bom, mas sem estar pautado pela Bíblia, pela palavra de Deus, isso tudo é hipocrisia, é heresia. Então, meu irmão, a graça, tá certo? E o conhecimento é como se fosse unha e carne, tem que andar junto. Então a Bíblia, ela nos dá base para nós utilizarmos, fazermos dela como instrumento de vida para todos nós. Não é isso, irmão Charles? Ô, irmãos, e outra coisa, as pessoas têm tempo para tudo. Passam 2, 3 horas em frente a um celular, enfrentam uma televisão, enfrentam um computador, perdendo tempo, porque bater papo é perder tempo. E não tem tempo para a Bíblia Sagrada, irmãos. É interessante isso. É lamentável essa situação. Aí por isso que a pesquisa diz, aponta 90% não lê a Bíblia diariamente. É verdade. Aí por isso ficam pessoas estéreis, pessoas infrutíferas, sem conhecimento, que é levada por toda roda de engano, por todas as heresias. Não tem argumento para fundamentar a sua fé. Se for feita uma pergunta, ela não tem como responder porque não conhece a Bíblia. Entendeu? Então é preciso você ter tempo para a Bíblia também. Você tem tempo para comer, tem tempo para deitar, para dormir, tem tempo para se acordar, tem tempo para trabalhar, para estudar. E também tem um tempo, não precisa ser o dia todo, um tempo para a Bíblia Sagrada. O tempo que você tem de internet, de bate-papo, de computador, de televisão, deixa um espaço para a Bíblia. Deixa um espaço para a Bíblia, porque você vai provar que você é cristão. Porque o cristão que não conhece Jesus não é cristão. A biografia de Jesus, você foi muito enfático nisso aí, e é plausível isso. O livro de Mateus conta a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós, como cristãos, tem muitos cristãos só sabem que Jesus nasceu, curou, operou milagres e maravilha, morreu, ressuscitou, tá bom demais. Isso não é apenas conhecimento, isso é o básico, irmão. Mas você tem que seguir, isso é bíblico, né? Prosseguir e conhecer mais a respeito de Jesus. Saber que Jesus nasceu, curou, operou maravilha, morreu, ressuscitou. Meu irmão, eu quero conhecer mais a Jesus. Você quer conhecer mais a Jesus? Leia a Bíblia. Ela dá a explicação do começo da vida, do ministério de Jesus até a sua morte e a sua ressurreição por completo. Dá para você conhecer melhor a Jesus. Não é isso, irmão Charles? Eu queria agora entrar no assunto sobre a estrutura desse livro sagrado. Positivo. A estrutura. Vamos lá. Vamos lá, veja só. A Bíblia, ela é composta por 2 partes. Antigo e Novo Testamentos. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia, começando com Gênesis até Malaquias.
O Novo Testamento começa em Mateus e vai até Apocalipse. São 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. São 1.189 capítulos na Bíblia e 31.173 versículos. 31.173 versículos. Por que eu falo isso? Porque existem isso na Bíblia protestante. Por que eu digo protestante? Porque na Bíblia católica ela contém livros a mais. Contém 7 livros a mais e 4 histórias a mais. Que são os livros conhecidos como apócrifos, que vieram no período da Contra-Reforma. No período da Reforma de Martinho Lutero vieram os livros, o cânon sagrado. Já no período da Contra-Reforma vieram os livros para fazer frente a estes. No período... Nesse período da Contra-Reforma, logo após a Reforma de Martinho Lutero, vieram esses 7 livros e 4 histórias a mais, que é o livro de Sirácida, de Baruque, o livro de Macabeu, 1º e 2º Macabeus, Judite, enfim, são 7 livros. Na Bíblia Católica tem a mais. E na nossa só são 66 livros. A estrutura. Esses livros foram compostos de Gênesis a Apocalipse num período mais ou menos aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores. Moisés foi um deles. Moisés escreveu os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele só não escreveu a parte que fala da sua morte, porque também o morto não pode escrever, né? Aí já foi Josué quem escreveu. Josué escreveu o livro dele, Josué. Aí vem Davi, Salomão. Vem os livros do Novo Testamento. Vem o livro dos profetas. Aí tem a estrutura do Antigo Testamento. Vamos para a estrutura para ficar uma coisa mais concatenada. A estrutura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Em hebraico, que é a língua dos judeus. Com raras exceções no aramaico. As partes apenas que estão no aramaico são Esdras, capítulo 4, versículo 8 a 6 e versículo 18. Esdras, capítulo 7, versículo 12 a 26. Daniel, capítulo 2, versículo 4 a 7 e o versículo 28. E Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Somente essas partes estão em aramaico. Aramaico foi a língua, é a língua dos caldeus, a língua dos babilônios. Tá certo? Que eles herdaram quando estiveram lá no cativeiro babilônico. Aí a estrutura do Antigo Testamento é a seguinte: leis. Os livros das leis são 5 livros, já falei aqui: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. Por que leis? Porque eles contêm os 613 preceitos e os 10 mandamentos. Dentro desses 5 livros, você vai encontrar todos esses 613 preceitos e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. Que são 10 leis interessantíssimas, que é recebida por todo o povo de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. São os 10 mandamentos de Deus contidos em Êxodo capítulo 20. Já os livros históricos são 12. Começam com Josué e vão até Esté. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, enfim, e Esté. Os livros poéticos, ou sapienciais, ou de sabedoria, são 5, assim como são o Pentateuco. São 5 livros sapienciais ou poéticos, que começam com Jó. É Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. As profecias são 17, são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa divisão de profetas maiores e menores não é porque existem profetas melhores do que outros. Não é a qualidade do profeta, mas é a quantidade de escrito. É o seu tempo. O tempo foi um tempo dos profetas maiores, durou mais do que os menores. Quanto foi escrito, né? Justo. A quantidade de capítulos. Então os profetas maiores são Isaías, Jeremias e Ezequiel.
Já os profetas menores vai de Daniel até Malaquias. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses. Essa é a estrutura do Antigo Testamento. Livros lei, livros históricos, livros poesia e livros de profecia. Já no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego koiné. Não era o grego falado pelos poetas, pelos filósofos, pelos cientistas, pela classe alta da sociedade, mas era o grego falado pelo povão, a língua do povão. Tá certo? Então foi mais acessível para o povo. Por isso que o evangelho começou com as pessoas pobres da sociedade, depois foi se alastrando entre os ricos, mas começou entre os pobres, porque tinha acesso a essa língua, a esse conteúdo. Então a estrutura do Novo Testamento é a seguinte: biografia, como já foi falado aqui, são 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros do Novo Testamento que tem a biografia. Por que biografia? Bio quer dizer vida, e grafia é descrição. Descrição da vida de quem? De Jesus. Isso é a história de Jesus Cristo. Livros históricos. Apenas o livro de Atos. Atos é o livro que mostra, que revela a história do cristianismo. Assim, o começo, o início de todo o cristianismo. Depois que Jesus foi assunto aos céus. Depois que Jesus subiu para o céu, a igreja começou lá em Jerusalém e foi até os confins da terra. Epístolas. Epístolas são 21 epístolas. Pelo menos 13 foram escritas por Paulo. Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. 13 cartas. São 27 livros, ele escreveu 13. É verdade. São 21 livros de cartas. São cartas ou epístolas. São as cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon, Hebreus. E não somente Paulo escreveu as cartas, mas também Tiago, Judas, Pedro e João. O mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas. 1ª, 2ª e 3ª João. E escreveu também o último livro, que é em particular um livro interessante, cheio de simbolismo, que é o livro do Apocalipse. Então essa é a estrutura do Novo Testamento, Caetano. Muito bem, maravilha. Eu queria tocar no assunto com o senhor, só para ter uma curiosidade a mais aqui. Quantas letras tem a Bíblia? A Bíblia é constituída de cerca de 3.566.480 letras, que constitui 773.692 palavras. Curiosidade. Mas eu queria tocar no assunto justamente sobre aquele assunto do cidadão que abordou um assunto, fez um comentário nas redes sociais, e isso está causando, muito repúdio da parte daqueles que precedem, que guardam a palavra genuína de Deus, como ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, tudo no seu devido tempo, não é isso, irmão Charles? É bom que se diga isso, tudo no seu devido tempo, não foi tudo no mesmo, sentado na mesma mesa, não. Tudo no seu devido tempo. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, toda ela. Então o cidadão, ele fez um comentário a respeito de que a Bíblia, hoje que ela existe, ela precisa ser mais atualizada, porque nós estamos em um tempo mais moderno, uma coisa mais avançada, evolução, século 21, modernidade, tá certo? Os princípios são outros, a era é outra, o tempo são outros. Nós temos que, segundo ele, temos que deixar a modernidade, um ângulo da visão moderna ser mais concreta na nossa vida, e alguns pontos na Bíblia são ultrapassados. Isso infelizmente, é uma inverdade que esse camarada, infelizmente, foi infeliz no seu comentário, não é isso? Pode falar a respeito desse cidadão aí, ô servo de Deus? Ô Caetano, o cidadão que falou isso, ele se chama Ed René Kivitz. Acredito que seja um nome russo. Ed René Kivitz. Esse cidadão, ele é pastor. Ele é pastor da Igreja Batista da Água Branca. Água Branca, eu acho que é a cidade ou o bairro onde está situado esse ministério. É o ministério dele, da Igreja Batista.
Ele falou, ele mora em São Paulo. Me perdoe, é bom que se diga que nossos irmãos batistas, a maioria que nós conhecemos são conservadores. Aqueles que são conservadores da Bíblia, que amam a Bíblia do jeito que ela é. Mas infelizmente tem camarada que se aproveita de um nome, aí quer implantar a sua ideia, que é totalmente fora. Mas vamos deixar uma coisa bem clara, temos muitos irmãos da nossa igreja, dos irmãos batistas, que são conservadores, que guardam a genuína palavra, não é isso, compadre? Muito bem considerado, Caetano. Parabéns por essa colocação. Por quê? Isso não quer dizer que porque esse pastor batista pensa assim, que todos os batistas pensam igual a ele. É verdade, não. É verdade. É somente ele que pensa assim. Infelizmente. Somente ele. Surgiu com essa ideia. Ele é de São Paulo. A igreja dele tem cerca de 8 mil membros. E ele está transmitindo essa ideia para todos os seus membros. Porque ele acredita que o evangelho e as palavras da Bíblia estão ultrapassados. E é preciso atualizar a Bíblia para o momento presente. Por exemplo, o que é pecado tem que deixar de ser pecado para atrair mais pessoas para o evangelho. Então eu queria considerar algumas coisas. Veja só. A Bíblia ela não precisa ser atualizada, primeiro, porque ela não envelhece. Ela é sempre atual. É verdade. Ela não envelhece, ela é sempre atual. O que era pecado no Éden é pecado ainda hoje. Com certeza. O que Deus falou no passado, Ele fala ainda hoje. Então ela é atual. Segundo, pecado será sempre pecado. O que Deus considera pecado será sempre pecado. O que não é pecado nunca vai ser. Agora o que é desde o Gênesis até hoje. Terceiro, a palavra é de Deus e não é minha. Como é que eu posso alterar uma coisa na Bíblia se a palavra não é minha? É verdade. Eu posso alterar o que é meu. Se fui eu quem escreveu, aí eu posso alterar o que é meu. Mas a Bíblia não, porque a Bíblia não é minha. A Bíblia já foi fechado o cânon com 66 livros. Acabou. Eu não posso alterá-lo. Por quê? Porque a palavra não é minha. E quarto, ela própria é quem diz que não podemos alterá-la. A própria Bíblia já prevê isso. Com certeza. Veja o que diz no Provérbios capítulo 30, versículo 6. Veja só. Provérbios 30, versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Nada acrescentes à sua palavra. Positivo. Ou seja, não altere. Veja o que diz Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Aliás, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. O primeiro foi Provérbios 36 e agora Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, positivo, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, ou amaldiçoado, ou rejeitável. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeis, seja anátema. Ou seja, se eu alterar a Bíblia e apresentar para outra pessoa, outra mensagem, que seja amaldiçoada essa pessoa. Porque a Bíblia não pode ser alterada. Infelizmente, esse camarada está debaixo de maldição. Está amaldiçoado. Tá, é bíblico. Se ele não se arrepender, vai para o inferno. Com certeza, com certeza. Não posso alterar. É verdade. E outra coisa, a Bíblia já previa que as pessoas iriam tentar alterar a Bíblia. Veja como a Bíblia é atual, irmão. É verdade. A Bíblia já previa que as pessoas iriam tentar alterá-la. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. É verdade. Veja só. É verdade. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Acabou. Falsificadores da palavra de Deus. É verdade. O que é falsificar? É adulterar. É mudar o contexto. É mudar as palavras para favorecer um grupo de pessoas. Deixar de ser pecado o que é pecado, e que não é pecado tornar-se ser pecado. Não posso fazer isso, porque a palavra não é minha. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim não recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha aí. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Paulo não fazia isso
e ordenava que quem anunciasse outro evangelho falsificado que seja considerado como amaldiçoado. Então esse Ed René Kivitz, pastor batista, ele está debaixo de maldição e é amaldiçoado por Deus porque está tentando alterar a Bíblia Sagrada. É bom que se diga ao companheiro, o senhor tocou no assunto aqui com relação à questão, o que é pecado sempre foi pecado. Nós como cristãos batemos muito nessa tecla de pecado, falamos muito contra o pecado, abominamos o pecado, fala do pecado, contra o pecado, que é pecado. Na verdade, o que significa a palavra pecado? O que significa pecado, irmão Caetano? Pecado é tudo aquilo que é contra os princípios da palavra. Exatamente. Tudo aquilo que vai bater de frente do que está escrito na Bíblia. Ou batendo de frente, como quero dizer, mudando os princípios daquilo que é contra os princípios da Bíblia, se torna pecado. Irmão Caetano, nós somos pecadores? Somos sim, somos pecadores. Nós que estamos aqui diante de Deus e diante de todos, nós somos pecadores. Afinal de contas, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Nós cometemos pecado sim, eu sou pecador, irmão Charles é pecador. Exatamente. Mas só que existe uma diferença do pecador remido pelo sangue de Jesus. Tá entendendo, meu irmão? Agora, o que é pecado sempre foi pecado. Pecado é tudo aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus, que fere os princípios, que queira mudar os princípios da palavra de Deus. Outra coisa que o senhor falou aí que me chamou muito a minha atenção é com relação como ele quer mudar os princípios da palavra, algumas coisas da Bíblia para uma modernidade, sendo que ele não é o autor da Bíblia. Você é um escritor, você é o autor de alguns livros, tá certo? Como você escreveu alguns livros, você que é autor do próprio livro, você pode de repente mudar um ponto, mudar uma vírgula, porque de repente você viu que aquilo, tá certo, poderia ser uma coisa, mais, para abrir mais um ângulo de visão para nós entendermos. Você é autor, você pode mudar. Agora, a Bíblia, irmão, como o camarada vai querer mudar algumas coisas, alguns princípios, sendo que ela já foi escrita e batido o martelo, não tem como mudar? Não tem. Não é verdade, irmão Charles? E isso é muito bom, nós batemos nessa tecla e sinto muito por esse cidadão. E o que eu fico é justamente que a Bíblia ela é uma regra de fé prática e nós temos que segui-la, e ela já estava tratando esse assunto há muitos anos atrás, para ver hoje, no século XX, pessoas de cabeças, tá certo, que acha que tem que mudar, tudo chamando os falsos profetas, falsos pastores, falsos ditadores, falsas pessoas que se intitulam pastor para querer implantar uma visão dele. Sem ter base, sem ter estrutura, sem ter nada na parte da teologia, para ele querer implantar uma ideologia dele, sabe de Deus? É verdade. Não é verdade, irmão Charles? Infelizmente, esse cidadão precisa se converter. Mas a Bíblia é uma regra para nossas vidas como prática, é isso, servo de Deus. E você quiser acrescentar mais alguma coisa a respeito da Bíblia, que é linda, maravilhosa de ler, e também não é tão difícil de se entender, né, servo de Deus? É verdade. Todo o objetivo dele de alterar a Bíblia é para considerar o que é pecado não ser mais. Todos somos pecadores, irmãos. Agora, existem dois tipos de pecadores. Existe aquele pecador que peca e não se arrepende, sente prazer em pecar. Ele diz: eu peco porque eu gosto de pecar e não vou largar nunca porque eu amo pecar. Já existe o outro pecador, que é aquele que transgride a lei de Deus, erra, mas ao mesmo tempo ele se arrepende dos seus erros e pede a Deus força e promete a Deus que vai lutar para vencer o pecado. É verdade. Que luta com todas as forças para vencer as tentações, que vai por outro caminho, que pega outra trajetória para não se dar de frente com o pecado, que procura outras alternativas de viver o mandamento de Deus de modo que não transgrida a lei de Deus. Então esse é um tipo de pecador. Então dois tipos de pecadores existem: aquele que tem prazer no pecado e aquele que luta para vencer o pecado. Então o pecado vai ser sempre pecado. E ele quer alterar a Bíblia, ele tem esse objetivo de alterar, mas nunca vai conseguir, porque a palavra vai ser sempre a mesma. É verdade, irmão Charles. E não adianta, outro assunto, servo de Deus, não adianta você pegar um texto, porque nós deparamos com muitas situações que tem pessoas que
pega um texto isolado, abraça aquele texto e acha que aquele texto, tá certo? É o texto da vida dele, não vê o contexto, não vê o conteúdo, não vê o que significa aquele texto e abraça aquele texto e diz: esse é o meu texto. É o texto para esconder o pecado dele. O camarada usa um texto para se esconder debaixo dele o pecado que o camarada está se escondendo. E outra coisa, Charles, nós vamos tocar no assunto aqui, que é justamente porque, assim, tem pessoas que já conversou com a gente a respeito disso, porque de repente ele mudou de uma denominação, mudou para uma outra igreja. Aí, infelizmente, tem líderes que aproveitam uma situação de um determinado membro que mudou para uma outra igreja, aí pega um texto isolado para atingir, para atacar. Saiu de nós porque não era de nós, porque se fosse de nós... Irmão, é cada absurdo que nós temos ouvido e visto. Então, pelo amor de Deus, não pega um texto isolado para a tua vida para esconder o seu erro e para esconder o seu pecado. Pega um texto e estude o contexto para ver o que de fato está escrito nesse texto, não é verdade, irmão Charles? E outra coisa, Caetano, essa é só uma heresia. Essa de atualizar a Bíblia é só uma, porque existem centenas de milhares de heresias espalhadas por aí por falsificadores da palavra, por falsos teólogos, por hereges que tentam injetar na igreja de Deus esses falsos ensinos sorrateiramente nas cabeças, tentando persuadi-los a aderirem a essas ideias. Essa é só uma. Existe a doutrina que ensina que não existe inferno, que não existe céu, que ninguém vai para o céu, que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa, que Jesus não morreu na cruz, que Jesus não é o único Salvador, que as obras, aliás, que a salvação é só pela fé e não é pelas obras também. Existe um monte de doutrinas falsas. Precisamos tomar então a Bíblia, e estudar a Bíblia é para isso, é para nos ensinar a gente se preparar, para preparar a gente a lutar contra essas heresias e saber ter uma resposta fiel, fidedigna e poderosa para vencer essas artimanhas de Satanás. É verdade. Muito bem, irmão Charles, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu queria falar sobre o último assunto que eu estou sentindo de falar nisso. É um salmo que todo mundo lê, todo mundo conhece, mas o contexto e a prática desse texto, infelizmente, poucos obedecem, poucos de fato entram nesse assunto que é primordial. Salmo famoso, salmo conhecido de todo o meio evangélico, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Irmão, eu pego esse texto e eu entendo absolutamente ao contrário de alguns que pensam que esse texto, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é com aqueles irmãos que frequentam aquela igreja ou aquela denominação. Eles usam esse texto para os irmãos deles ali onde eles estão, na congregação ou na igreja. Esquece, meu irmão, que o céu, Charles, o céu é para todos que foram fiel a Deus, obedecendo a sua palavra, santidade, fiel a Deus, chegarem lá. Não é um grupo. O céu não é para um grupo. O céu não é para uma determinada igreja. O céu é para todos aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Senhores, não use esse texto do Salmo 133 apenas para a sua igreja, para o seu grupo, para a sua comunidade. Isso abrange a todo nível do cristiandade. Não é verdade, irmão Charles? É verdade. O senhor concorda com a gente? Concordo plenamente. Esse versículo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é para todo o povo. A igreja de Deus não é somente a Assembleia de Deus. A igreja de Deus é a igreja batista, é a igreja presbiteriana, é a igreja adventista do sétimo dia, é a igreja luterana, é todos os cristãos que pregam genuinamente o evangelho de Cristo, mesmo com um pouco de distorções, de diferenças
teológicas, mas a base é Cristo. A base é Cristo. Existem igrejas que proíbem até dos seus membros frequentar outra igreja, visitarem outra igreja, pregarem em outra igreja. Pessoas que são pregadores e cantores não podem pregar em outra igreja porque são proibidos por determinadas igrejas. Então isso não cadê a união? Isso não é união. O versículo não está fora do contexto. Infelizmente tem pessoas que interpretam, pega um texto isolado, abraça ele e diz assim, esse é o meu texto e acabou. Mas a Bíblia, irmão, ela tem que ser entendida da forma que ela está escrita. Peça a Deus orientação para que você venha entender aquilo que você está lendo. Não é simplesmente ler, mas guardar aquilo que você leu com atenção, com prudência, pedindo a Deus graça para que você possa entender como a Bíblia é uma resposta. E outro sim, ela tem resposta para todas as perguntas do ser humano. Todas as questões. Irmão, que eu estou com a dúvida, eu estou errado, estou em pecado, estou certo, estou errado. Como é que é essa resposta? Onde eu vou ter? Na Bíblia. Ela tem resposta para tudo. Sim ou não, irmão Charles? Exatamente. Outra coisa, não lê apenas a Bíblia. Porque se você ler somente a Bíblia, você não vai entender ela na inteireza. Leia a Bíblia como um dicionário para conhecer o significado das palavras. E leia um comentário bíblico que esclareça o texto para você, versículo por versículo. Porque você sozinho não vai conseguir interpretar a Bíblia sozinha nunca. Muito bem, Machado, estamos chegando ao ponto final desse comentário sobre a Bíblia. Do próximo domingo é o dia da Bíblia, livro dos livros mais vendidos no mundo, mais respeitado em todo o mundo. Em alguns tribunais de justiça tem um livro lá, onde o juiz, quando vai aplicar uma sentença, onde vai querer ouvir uma testemunha, eles têm um respeito muito grande com relação à Bíblia. Tem até lugares que a pessoa tem que colocar a mão na Bíblia e dizer, você promete falar a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade. Irmão, se a Bíblia ela é respeitada no meio da comunidade, do juiz, das autoridades, e nós como cristãos, que praticamos e andamos por fé e lemos a Bíblia. Leia a Bíblia, respeite, ande com ela. Hoje nós temos como a evolução com relação à questão da Bíblia, nós temos Bíblia online, nós temos Bíblia no smartphone, não é verdade? Mas eu acho que a pureza, eu acho que a coisa mais linda é andar com o livro, com a Bíblia na mão, não é verdade? Tablet é bom, celular é bom, mas não tenha vergonha de andar com a Bíblia. Tem pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia, viu, Senhor de Deus? Não, meu querido, eu estou com o tablet aqui, a tablet não é a Bíblia. Meu irmão, mas o livro conhecido por muitos, o livro da capa preta, é o livro dos livros. Ande com a Bíblia, não tenha vergonha de andar com a Bíblia, grossa ou fina, muito grande, pequena, ande com a Bíblia. Demonstre como você é fiel a Deus e também aquilo que você está em suas mãos, não é isso, irmão Charles? E mais do que andar com a Bíblia é estudar ela. Positivo. Todos os dias. Positivo. Porque adianta eu carregar a Bíblia todos os dias debaixo do braço e não saber o que está escrito nela. Eu tô sendo hipócrita. É verdade. É verdade. E não pegue aquela Bíblia que está com a folha amarela no Salmo 91 há muitos anos, aberta lá na sua estante, você só está aberto lá e não sabe o que está escrito. Meu irmão, pegue a Bíblia, estude, guarde no seu coração, tá certo? Irmão Charles, quero louvar a Deus pela sua vida, obrigado pelo seu comentário. Quero louvar a Deus pela sua vida e a vida da sua família. Outras oportunidades virão para nós tocarmos em outros assuntos, falarmos mais da palavra de Deus. Amém, Charles? Amém, meu irmão Caetano. É uma satisfação sempre enorme. Que Deus continue te abençoando. Tu és um abençoado, Caetano. Amém. Esse programa tem atingido muitas vidas e você mesmo tem visto os frutos e tem